Todas as condutas relacionadas à trafegabilidade e utilização das vias públicas por condutores, pedestres e utilizadores delas são disciplinadas numa lei popularmente conhecida como Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997. Essa lei ela trata de todos os assuntos relacionados, desde as infrações administrativas, multas, disciplinamento de altura de placas, verificações das placas, padronização das sinalizações das vias, enfim. E também trata, dentro do artigo 302 até o artigo 311, de algumas condutas tipificadas como crime. Em geral, né, são quase 400 artigos, em geral, todas as condutas não são criminosas, mas aquelas descritas desde o artigo 302 até o artigo 311 são disciplinadas como crime. De regra, quando há uma lesão corporal, né, praticada de maneira culposa na direção do veículo automotor, já configura um ilícito, né? E vai até o mais grave, como um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Culposo por quê? É aquele homicídio em que a pessoa causa por imperícia, negligência e imprudência, sem a vontade de assassinar, sem a vontade de matar. Obviamente que ainda que seja em via pública, se uma pessoa se valer de um veículo automotor com a intenção de matar a outra pessoa, não será um crime de trânsito, será um crime tipificado no Código Penal brasileiro, assim como todos os outros, idem a lesão corporal, enfim, dano principalmente, né? O dano também, se for praticado com imperícia, imprudência ou negligência no trânsito, ele é um fato atípico, ele não é disciplinado como crime. Contudo, se ele for praticado com intenção de danificar outro veículo, de abalroar, de colidir, aí sim é um crime tipificado no Código Penal. Essas condutas são bastante específicas, né, e de regra geral se tratam de prestação de socorro, não se ausentar do local de acidente para se eximir da responsabilidade civil criminal, não dirigir perigosamente sem ser habilitado, não causar lesão corporal, não causar homicídio, não trafegar em excesso de velocidade ou de maneira perigosa perto de hospitais, perto de escolas públicas, enfim. De regra geral, são esses os crimes de trânsito, né? Essas condutas que o condutor do veículo automotor deve observar na melhor forma de trafegar na via pública. Mas não são todos que são punidos ou reprimidos pelo Estado como de ação pública. Muitos deles, inclusive a lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor, ela precisa que a parte lesada se manifeste positivamente para o Estado pedindo apuração. Do contrário, a polícia se mantém inerte, porque é um crime condicionado à representação da vítima. O mais grave e o mais ocorrente é a embriaguez ao volante e os outros decorrentes dela. As lesões corporais praticadas culposamente quando o condutor se encontra embriagado, esse sim é um crime de ação pública. Tomando conhecimento, o delegado vai proceder. E muitas das vezes, dependendo da configuração, esse ilícito não cabe nem fiança na delegacia de polícia. A pessoa autuada em flagrante delito, ela é encaminhada para uma audiência de custódia e, se o juiz decidir, é encaminhado à cadeia pública. Bom, eu fiz essa pergunta e agora eu entro num caso que tem chamado a atenção. Foi final de semana, as redes sociais todas falando sobre a senhora Rosa, que foi uma senhora que acabou sendo atropelada e veio a óbito. Muito se falou, inclusive nos grupos, a polícia não agiu, o SAMU não agiu, a imprensa não falou nada, porque são pessoas de posse e tal, e tal, e tal. Enfim, são muito disso que me disse em redes sociais, né? Então eu quero saber do senhor, o que se tem desse caso até agora? A Polícia Civil, apesar de ser bastante atuante, né, com uma gama de servidores, notadamente os investigadores que estão a campo no dia a dia, infelizmente, não é onisciente, né, não é onipresente nem onipotente. Quando a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento desse caso, foi por meio do registro do óbito dessa senhora. Até então, a unidade policial não havia tomado conhecimento desse ilícito. O registro de ocorrência inicial que chegou na delegacia de polícia foi do óbito. E assim que nós tomamos conhecimento desse fato, então diligências foram determinadas e naquele mesmo dia, horas depois da polícia ter tomado conhecimento, nós já tínhamos angariados imagens relacionadas ao evento, né, ao acidente especificamente, e já havíamos identificado
a autora do fato, inclusive individualizado o veículo automotor que ela teria se utilizado naquele momento, ou tinha se envolvido no fato. Esse fato vai ser apurado no inquérito policial, que vai ser aberto para investigar um possível homicídio praticado na direção de veículo automotor e outras condutas que possivelmente a condutora do veículo possa ter infringido ou certificado como crime. Todas essas informações vão ser colhidas no curso do inquérito policial. Há que se frisar também que não houve a captura e nem a autuação em flagrante delito daquela condutora. Não foi presa na ocasião do fato, exatamente porque nenhum servidor policial tomou conhecimento daquele ilícito e que são os que têm obrigação de conduzi-la à delegacia de polícia. Mas, não obstante, esta senhora vai responder, né, vai ser inquirida e deverá ser até indiciada no curso do inquérito policial, que vai apurar esse homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. E ao final, esse inquérito policial vai, como todos os outros, tem que ser encaminhado para o Ministério Público, para a Justiça, e essa mulher deverá, então, se assim entender o Ministério Público, responder a um processo penal. Muitas vezes as pessoas criticam tanto o senhor, a polícia, quanto a imprensa por não citar nomes, mas é a lei, né? Exatamente, né? A polícia, o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos, e a nossa Constituição da República, ela garante que ninguém deverá ser identificado ou considerado culpado antes do trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Olha, se nós estamos no início de uma investigação, como é que a polícia vai desgarantir esse direito, né? Vai infringir essa norma? Não. Independentemente da gravidade do fato ou do conhecimento que a sociedade tenha dele, a polícia segue cumprindo a legalidade, segue cumprindo a Constituição da República e não divulga nem o nome, nem a imagem dessas pessoas que deverão ser processadas e julgadas e muitas das vezes, inclusive, absolvidas. Seria um lixamento midiático, né, nós de antemão indicarmos ou expormos qualquer indivíduo. Não é esse o objetivo da Polícia Civil. O objetivo da Polícia Civil é aclarar o fato da maneira mais verdadeira possível e trazer para dentro do nosso caderno investigativo, que de regra é o inquérito policial, a verdade mais próxima, né, ou aquilo mais próximo da verdade, né, as informações mais próximas da verdade, por meio de imagens, de depoimentos, de coleta de interrogatórios, exames periciais, para que depois o Estado, juiz, possa, com base nas informações angariadas pela Polícia Civil, formular um juízo de valor e, dentro da régua entre o mínimo e o máximo da pena, delimitar eventual responsabilidade para aquele indivíduo.